Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Romildo, eu serei o professor de vocês desse módulo de língua portuguesa. Nós iremos trabalhar com vocês um pouco sobre o que é linguagem, sobre o que é gramática, sobre como produzir um texto técnico. Então a gente vai aprender diversas técnicas sobre como trabalhar a língua portuguesa no nosso ambiente de trabalho. A postura, como a gente se fala. Então a gente vai desenvolver todas essas atividades nesse módulo, ok? Então nós estaremos divididos em 4 aulas. Então cada uma vai ter seu bloco específico de assuntos que nós iremos tratar. Então vamos lá, meu nome é Romildo Pereira, né? Sou o professor de vocês nesse módulo de língua portuguesa. Também pode ser português instrumental, ok? Então assim, na aula 1 nós vamos trabalhar o tema de leitura, linguagem e sentido das palavras. Vocês já leram algo e entenderam diferente de outra pessoa? Isso acontece por causa da interpretação. E o que é interpretação? Então, a interpretação de um texto, ou de uma fala, ou de uma situação vai depender do contexto do qual essa fala ou esse texto está inserido. Então é preciso a gente compreender um contexto. E também minha interpretação, ela vai depender da forma como eu vejo o mundo e do ambiente da qual eu nasci, no ambiente da qual eu cresci, no ambiente no qual eu aprendi a me expressar e escutar as outras pessoas. Então quando a gente fala de interpretação de um texto, interpretação, a gente está falando relativamente sobre isso. A forma como eu me relaciono com aquele conteúdo e a forma como eu vou interpretá-lo, como eu vou entendê-lo, como eu vou traduzir aquilo que está escrito ali. Então, leitura, análise e interpretação de texto. A leitura é uma habilidade essencial para a vida em sociedade, pois por meio dela adquirimos conhecimento, informação e compreensão do mundo. No entanto, ler não significa apenas decodificar a palavra, mas também entender o que está sendo comunicado. Então, quando eu pego um texto e eu começo a ler, eu tenho que entender o significado que está tendo ali naquele contexto. Então, o texto ele não se resume apenas em codificar letras e formar sílabas e palavras. Eu tenho que entender o contexto como um todo para que sim eu possa interpretá-lo. E aí a gente vem sobre análise de texto, né? Consiste em observar sua estrutura, suas palavras e a forma como as ideias estão organizadas. Já a interpretação vai além, pois envolve compreender o sentido do texto, incluindo aquilo que não está escrito de forma explícita. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação de um concurso público, por exemplo, a gente precisa interpretar aquele texto em seu contexto como um todo para poder acertar o questionamento que eles nos pedem. Então, o texto ele não está ali apenas para a gente ler, a gente está ali para entender, conhecer e interpretá-lo. Cada leitor ou cada pessoa ele vai interpretar o texto de uma forma diferente, pois a interpretação depende da experiência de vida, do conhecimento e do contexto de cada um, feito a gente falou anteriormente. Então, para entender um texto eu preciso compreender o seu contexto, e essa compreensão ela vai muito mais de mim, da forma como eu aprendi a interpretar esse mundo, é como eu vou ver isso. Exemplo, ela fechou a porta com força. Então, nessa frase, ela fechou a porta com força, pode ter vários significados. Ela pode simplesmente ter fechado a porta com força, pois estava apressada. Ela pode ter fechado a porta com força, pois estava com raiva de alguém. Então, esse movimento de bater a porta com força. Então, dependendo do contexto e da intencionalidade, a gente é que vai entender o significado daquela frase. Então, só essa frase, ela fechou a porta com força, eu não posso compreender o todo. Então, para compreender o todo, eu tenho que entender o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, para poder ter uma interpretação mais válida. Então, assim, bater a porta significa fechar a porta com força, intencional ou não. Exemplo, ela saiu irritada e bateu a porta. Então, ela saiu com raiva, irritada e bateu a porta. Tem um significado, tem um motivo. Por que ela bateu a porta? Então, ela bateu a porta pois ela estava irritada. Então, aqui a palavra bater tem um sentido de fechar com impacto. Então, esse sentido ele já muda todo o contexto, baseado na interpretação que a gente está tendo. Então, também pode ser usado metaforicamente. Por exemplo, ela bateu a porta na cara dele. Necessariamente a pessoa não bateu a porta no rosto da outra pessoa,
mas é uma metáfora que a gente usa para dizer que recusou-se a receber alguém, não quis falar com alguém, não quis dar atenção. Então, esse significado e essa interpretação já muda nesse outro contexto. Então, isso aí é uma forma metafórica de se falar. A oportunidade bateu a porta. Então, a oportunidade, ela bate a porta em que sentido? Chegou um projeto para você realizar e você poderia se dar muito bem com esse projeto, realizar grandes coisas, mas você recebeu ou não. Então a oportunidade bateu na sua porta. Se você recebeu ou não, aí vai depender de cada um. Então a interpretação dessa frase, a oportunidade bateu a porta, é uma interpretação subjetiva. Não, literalmente não quer dizer que bateu uma oportunidade na sua porta, mas aí sim você tem portas que vão se abrir para possibilidades das quais você está pronto ou não. Chegou, veio até você, até o próximo. Vejo, então assim, a gente tem nesse contexto diversas formas de se interpretar textos, objetivos e subjetivamente. Então, vai depender da nossa visão e do nosso aprofundamento sobre aquele assunto para a gente poder compreender o seu significado. A leitura não é apenas decodificar palavras, mas compreender ideias. Então, leitura, reconhecer o que está escrito. Então, pega uma sílaba, uma letra junto com outra letra forma uma sílaba, junto várias sílabas forma uma palavra, várias palavras formam uma frase. Então daí eu estou lendo. A partir do momento que eu começo a ler, eu vou reconhecer aquelas palavras e vou dar um sentido àquela frase no meu dia a dia. Não adianta basicamente eu só ler, eu só juntar palavras, eu tenho que ter um sentido. Então daí cabe a análise. Analisar quer dizer perceber como o texto foi organizado. Então esse texto ele vai ser organizado em quê? Em palavras, em frases, em parágrafos, em páginas. Então a gente vai interpretando isso para nos ajudar a compreender o seu significado. E aí novamente a gente volta para a compreensão, compreender o significado, inclusive o que está implícito. Então, nesses exemplos que a gente viu anteriormente, são exemplos de questões implícitas. Então, ela saiu irritada e bateu a porta. Então ela bateu a porta por quê? Porque ela estava irritada. Com o quê? Aí com o que a gente não vai saber. Pode ser no trabalho, pode ser com o namorado, pode ser com o filho, pode ser com N possibilidades. O contexto, ele não nos permite compreender isso. Porém, se eu for analisar mais a fundo, eu vou ter mais elementos que vai complementar essa compreensão. A interpretação depende de conhecimento de mundo. Então, assim, para eu poder interpretar determinados textos, eu preciso compreender mais sobre aquela realidade. Atenção, eu preciso ver o texto com um olhar mais aprofundado. Eu não preciso ler o que está escrito e interpretar da forma que está lá tão clara. Muitas vezes a gente precisa ter uma visão mais subjetiva para poder compreender. E o seu contexto. Então, feito a gente viu o exemplo da porta, ela bateu na porta por quê? Estava irritada? Porque ela brigou com o namorado? Porque ela saiu apressada? Então são N possibilidades. Por exemplo, quando a gente fala em conhecimento do mundo, então a gente fala assim, o calango é um animal importante para os seres humanos, pois ele se alimenta de insetos. Então, no nosso contexto, no nosso conhecimento do mundo, quem é aqui do Nordeste sabe que o calango é uma lagartixa. Porém, quem é do Sul não vai conhecer com esse termo, com esse nome. Então, o conhecimento de mundo que a gente tem vai nos auxiliar a interpretar essa frase, interpretar esse texto. Porém, quem não tem esse conhecimento vai sentir uma certa dificuldade, até conhecer o contexto. Então, se tiver uma imagem e a frase sobre o calango, então ele vai identificar que seria uma lagartixa e essa lagartixa iria comer insetos, então já facilita mais essa compreensão. Pedro levou um casaco ao sair de casa. Aí, por que Pedro levou um casaco ao sair de casa? Aí a gente tem que tentar identificar. Geralmente alguém leva um casaco quando está frio, porque ele vai voltar tarde da noite, então ele está pensando que vai chover, então ele vai se agasalhar. Então existem N possibilidades que a gente pode interpretar numa simples frase. Linguagem, língua e fala. A comunicação humana acontece por meio da linguagem. A linguagem é qualquer forma de expressão utilizada para transmitir uma mensagem, podendo ser verbal, fala escrita ou não verbal, gestos, imagens, sinais. Então, por exemplo, a gente comunica-se no português. Então a gente usa um tipo de língua que é o nosso português padrão, que foi construído ao longo de séculos e séculos, desde a idade
grega antes. Então a gente vai ter um desenvolvimento de um português que até chegar até os dias de hoje. Então quem é surdo, por exemplo, então ele usa a linguagem de sinais, ele usa gestos para poder se comunicar. Então existem diferentes formas de linguagem. Então quem é cego, por exemplo, ele usa o braille, que são aquelas bolinhas que eles vão passando no dedo e vão identificando. Então existem possibilidades N de comunicação. Então, a língua ele é um sistema organizado de regras que permite a comunicação entre as pessoas de uma mesma comunidade, como o português, por exemplo. Então, no português, a gente tem uma série de pessoas que falam a mesma língua e conseguem se comunicar de forma clara. Então, se eu botar alguém que fala russo e alguém que fala português junto, eles não vão conseguir se comunicar e se entender através da linguagem, através da língua. Eles vão ter que usar gestos ou desenhos ou mímicas para poder se comunicar de forma mais clara, já que eles fazem parte de contextos sociais diferentes. Já a fala é a forma individual como cada pessoa utiliza a língua, sendo influenciada por fatores como religião, cultura, idade e grupo social. Então a gente vê muito comum, tipo, adolescentes, grupos, formarem grupos, eles terem uma linguagem única e que a gente que não faz parte daquele grupo, quando a gente tenta comunicar-se com eles, a gente sente dificuldades, pois eles usam gírias e expressões linguísticas específicas daquele grupinho ao qual ele pertence. Isso explica porque pessoas de diferentes regiões podem falar a mesma língua, mas de forma diferente. Então, por exemplo, aqui no Nordeste a gente fala com algumas características diferentes do Sul, diferente do Centro-Oeste, diferente do Norte. Então, a gente tem essas peculiaridades que nos diferenciam. Linguagem, qualquer forma de comunicação. Então, a linguagem ela pode ser fala, escrita, gestos ou imagens. Então, comunicação verbal é a partir da fala. Linguagem corporal são as expressões. Então, a pessoa se comunica através da dança, através do Libras, então a linguagem de sinais. Então, a gente se comunica através da escrita. Então, a gente se comunica através dos gestos. Contato visual, às vezes o olhar, tem duas pessoas conversando que já se conhecem há um bom tempo e elas só bastam trocarem olhares e eles já se entendem. Então as expressões, quando a pessoa está com dor, quando a pessoa está feliz, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está confusa. Então são várias formas de comunicação. Língua, sistema organizado com regras. Por exemplo, então a língua ela tem várias línguas no mundo. Então nós temos português, francês, inglês, espanhol, japonês, chinês, mandarim. Então nós temos diferentes línguas baseado no seu contexto. Cada sociedade ela vai ter sua construção. Então, por exemplo, linguagem é um tipo específico, a língua verbal humana organizada. É um sistema de signos, então nós vamos ter signos, significados, palavras, sons, regras gramaticais usadas por uma comunidade para se comunicar. Então, no português nós temos, por exemplo, os verbos, andar. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles ou elas andam. Então, já no inglês não é assim. Então você usa apenas uma palavra para poder expressar. Nós conjugamos esse verbo de centenas de formas diferentes, o que para quem é de fora, quando vai falar o português, ele sente bastante dificuldade exatamente por isso. Cada grupo social desenvolve sua própria língua, como o português, o inglês e o espanhol. Exemplo, a língua portuguesa é usada no Brasil, em Portugal e em outros países lusófonos. Então, nosso idioma ele tem características específicas que foram construídas em uma determinada região da Europa e se desenvolveu até os dias de hoje. Então, quando a gente pega o português de Portugal, o português do Brasil, a gente vai notar que existem diferenças gramaticais, diferentes formas de se falar e de se reproduzir esse português, exatamente pela distância que há no continente e pela extensão que há no Brasil, as variações linguísticas que a gente encontrou no decorrer dos séculos. Então, em 5 séculos, você nota que tem uma mudança enorme com relação ao português de Portugal e também com relação ao português de outros países africanos, por exemplo, que falam português, eles mantêm ainda uma origem muito portuguesa de sua linguagem. A gente não, a gente acabou ramificando para diversas variações. Fala, uso individual da língua. Cada pessoa tem sua forma de falar, influenciada por religião, cultura e convivência. Então, a forma como a gente fala a língua portuguesa, por exemplo, muda de região por região, porque isso daí depende da cultura,
e da convivência com as outras pessoas. Então, a partir do momento que a gente convive com outras pessoas de outras regiões, a gente vai aprendendo outros dialetos. Então, a cultura, por exemplo, brasileira, a gente tem um misto de índio, europeu e africano. Então, existem diversas palavras que são misturadas dessas três culturas que formam o nosso português. Isso daí diferencia o português de Portugal, feito a gente viu anteriormente. Então, macaxeira, aipim e mandioca são a mesma coisa, mas tem nomes diferentes dependendo da região do Brasil. Mas eu sei o significado é o mesmo, é a mesma planta, é a mesma raiz, é o mesmo tubérculo que a gente se alimenta dele, certo? Elementos de comunicação. Então, para que a comunicação aconteça de maneira eficaz, é necessário que alguns elementos estejam presentes. O emissor, aquela pessoa que transmite, o receptor, aquela pessoa que recebe a mensagem em si é o conteúdo a ser transmitido, o canal é o meio utilizado, por exemplo, o canal, se é fala, se é escrita, se é através de um vídeo, se é através de uma foto, se é através de um desenho. O código é o sistema de linguagem utilizado, por exemplo, o código da gente aqui que a gente está se comunicando é o português. E o contexto, a situação em que ocorre essa comunicação. Então, tudo isso vai influenciar para que as pessoas consigam ter uma comunicação. Se alguns desses elementos que a gente viu falhar, a comunicação pode não acontecer de forma correta, gerando mal entendidos. Exemplo, uma mensagem escrita pode ser mal interpretada se o receptor não entender o contexto. Então, eu estou falando com você, você não entendeu, e se você for repassar para outra pessoa, essa pessoa que vai receber a mensagem com um ruído. É quando há essa falha de comunicação. Ele não vai entender, ou ele vai entender de forma errada o que eu quis passar. Então, toda comunicação, ela precisa de quê? Ela precisa do emissor, quem está dando essa mensagem, o receptor, quem recebe a mensagem, o canal, que seria a língua, o código e o contexto. Então, se um desses elementos falha, a comunicação pode não acontecer corretamente. Mensagem no WhatsApp mal interpretada por falta de contexto, por exemplo. Você consegue me enviar as fotos que eu te pedi ontem? Ok. Aconteceu alguma coisa? A pessoa perguntou se você poderia mandar a foto. A outra disse, ok, eu posso mandar, beleza. Aí passa um tempo, ela pergunta, aconteceu alguma coisa? Porque ele não mandou a mensagem. Só que a pessoa perguntou se ele podia mandar a mensagem agora. A pessoa entendeu que ela podia mandar, posso, depois eu mando, tal. Beleza, então teve uma falha de comunicação e interpretação. As pessoas não compreenderam, a pessoa que recebeu a mensagem não ficou clara o que é que a outra queria e simplesmente disse, tá certo, eu posso enviar. Mas ela não disse que queria agora, que era algo que precisava naquele momento, entendeu? Então aí houve a falha de comunicação. Outro exemplo. Boa noite, é o número da gatinha? Alguém mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Namorado dela aqui. Quem que papel é essa de gatinha? Tá maluco, mano? É sobre o anúncio da doação, a pessoa responde. Ou seja, teve uma falha de comunicação e a interpretação do texto baseado nessa fala achou que a pessoa estava dando em cima da namorada dele, já que esse era o número dela. Só que na verdade ele tinha visto um anúncio de uma doação de um gato e ficou interessado e mandou uma mensagem. Então vocês estão vendo a importância de ser claro e objetivo com relação à mensagem? Semântica. Então agora a gente vai entrar em outro aspecto. Então a semântica é a área da língua portuguesa que estuda o significado das palavras. Muitas palavras possuem mais de um sentido dependendo do contexto em que são utilizadas. Os sinônimos são palavras com significados semelhantes, enquanto os antônimos possuem sentidos opostos. Já os parônimos são palavras parecidas na escrita ou na pronúncia, mas com significados diferentes. E os homônimos são palavras escritas iguais na forma, mas com seus significados distintos. A polissemia ocorre quando uma única palavra ela apresenta vários significados. Exemplo, a palavra cabeça pode significar partes do corpo ou líder de um grupo. Ele é o cabeça da organização, ele é o cabeça da sala que manda, que organiza. Então ele tem significados diferentes. A cabeça, a parte do corpo, e o cabeça, que é a pessoa que é a parte pensante do grupo, é o líder do grupo. Então aqui a gente tem exemplos de sinônimos. Então palavras que apresentam significados semelhantes ou iguais. Acabar, terminar. Batalhar, combater. Comprar, adquirir.
lugar, local, luta, briga. Então, são palavras com significados parecidos ou iguais. Só que dependendo do contexto, a gente vai usar determinada palavra ou outra, mesmo ele tendo significados parecidos. Antônimos. Linguística, nome masculino, palavra cujo significado é oposto ao de outro. Adjetivo com significação oposta. Claro, escuro, fácil, difícil, certo, errado, rápido, lento, agradável, desagradável, verdade, mentira, amigo, inimigo, forte, fraco, alegre, triste, cheio, vazio, alto, baixo, gordo, magro e por aí vai. São palavras com significados opostos. A polissemia ocorre quando uma única palavra apresenta vários significados. Exemplo, aquele exemplo que eu já citei, né? O cabeça do grupo. Então ele pode ser a cabeça, a palavra pode ser a cabeça, uma parte do corpo, ou o cabeça do grupo, seu líder. Então, outro exemplo, manga, parte da roupa. A manga da camisa estava manchada de tinta. Manga. Se eu disser assim, a palavra manga, você não vai entender o que é essa palavra manga. Eu preciso dar um contexto que aí remonta ao começo da aula. A gente precisa ter um contexto para a gente poder interpretar. E manga, comprei uma manga bem madura para preparar uma vitamina. Então aí eu sei a diferença da manga camisa e da manga fruta, porque eu tenho um contexto que vai me fazer identificar o que é um e o que é outro. Outro exemplo, carta. Então a gente recebi uma carta de meu amigo que mora no exterior. Então assim, a gente sabe que essa carta é um meio de correspondência. E carta, o rei é uma carta valiosa do jogo. Então a gente sabe que nós temos a carta do baralho e a carta de correspondência, que são coisas diferentes com o mesmo nome, mesma escrita. Porém, para eu poder identificar o que é uma e o que é outra, eu preciso conhecer o contexto para poder chegar nessa resposta. Homônimos, palavras que apresentam a mesma pronúncia, mas possuem significados diferentes. Exemplo, assento, sinal gráfico. Assento, lugar onde se senta. Cegar, tirar a visão. Cegar, cortar. Acessório, não essencial. Acessório, relativo a assessor. Serração, nevoeiro. Serração, ato de serrar. Então vocês podem observar que são palavras com o mesmo som, grafias diferentes e significados totalmente diferentes, certo? Então são homônimos. Então, com relação a gente viu sobre a semântica, a gente tem os sinônimos, os antônimos, homônimos, polissemia. Então, o significado dessas palavras ela vai ser mudado a partir do seu contexto. Baseado na interpretação, a gente vai ter que ter um contexto maior para poder identificá-la. Então, gente, a nossa primeira aula foi essa. A gente conheceu um pouco sobre a questão da gramática, da grafia, de interpretação de texto, tipos de linguagem, tipos de... E aí a gente vai... Bem, gente, esse é o final da nossa aula. A gente conheceu um pouco sobre a questão da linguagem, sobre a semântica, sobre alguns grupos de palavras específicas e entendemos um pouco a importância da interpretação de texto e do seu contexto como um todo. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e vamos aguardar a próxima aula, ok? Um abraço.